Olá, pessoal. Nós estamos começando com esse projeto, né, de leituras espíritas. O objetivo, como esse canal é voltado para a evangelização espírita, né, com foco na juventude, a ideia é trazer alguns livros, né, e ao longo do tempo, é claro, né, alguns autores que eventualmente possam trazer algum significado maior ao estudo, né, da doutrina espírita para os jovens. Alguns autores, é claro, né, que eventualmente são citados nas nossas aulas, né, que nós acabamos trazendo as ideias, debatendo, né, conversando, né, os conceitos da doutrina espírita a partir desses autores. Eventualmente nós indicamos os livros para leitura, mas nem sempre, né, o tempo nos permite realizar essa leitura. Então, o objetivo de gravar os livros, né, gravar as leituras, né, desses livros, desses capítulos, é proporcionar um outro meio, né, em que se possa ter a oportunidade, né, de ter contato com essa literatura espírita que é tão rica e tão importante, né, por ser o Consolador prometido por Jesus à humanidade. A gente começa esse projeto de leituras espíritas com o livro Cristianismo e Espiritismo, do autor Leon Denis. Ele é um livro espírita, né? Então, publicado originalmente lá em 1898. Ele faz uma análise histórica, né, literária da doutrina cristã, relacionando, né, essa doutrina cristã à doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Certo? Uma visão, é claro, né, do seu autor Leon Denis, dado o período, né, a época em que ele esteve aqui entre nós, reencarnado ali. Ele publicou o livro em 1898. O objetivo é que a gente faça a leitura, né, ao menos um capítulo por semana, né, a ser publicado no nosso canal no YouTube. Iniciamos a leitura do capítulo 1, certo? Então, o primeiro capítulo, capítulo 1 do livro Cristianismo e Espiritismo do Leon Denis, é a origem dos evangelhos. O capítulo começa, então, assim. Há cerca de um século, consideráveis trabalhos empreendidos nos diversos países cristãos por homens de elevada posição nas igrejas e nas universidades permitiram reconstituir as verdadeiras origens e as fases sucessivas da tradição evangélica. Foi sobretudo nos centros de religião protestante que se elaboraram esses trabalhos, notabilíssimos por sua erudição e seu caráter minucioso, e tão vivas qualidades projetaram sobre os primeiros tempos do cristianismo, sobre o fundo, a forma, o alcance social das doutrinas do Evangelho. São os resultados desses trabalhos que exporemos resumidamente aqui, sob uma forma que esforçaremos por tornar mais simples que a dos exégetas protestantes. O Cristo nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e posteriormente transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Durante esse período de 300 anos, a tradição cristã jamais permaneceu estacionária, nem a si mesma semelhante. Afastando-se do seu ponto de partida, através dos tempos e lugares, ela se enriqueceu e diversificou. Efetuou-se poderoso trabalho de imaginação e, acompanhando as formas que revestiram as diversas narrativas evangélicas, segundo a sua origem hebraica ou grega, foi possível determinar com segurança a ordem em que essa tradição se desenvolveu e fixar a data e o valor dos documentos que a representam.
Durante perto de meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã, oral e viva, é qual água corrente em que qualquer se pode saciar. Sua propaganda se fez por meio de prédica, pelo ensino dos apóstolos, homens simples e iletrados, mas iluminados pelo pensamento do Mestre. Não é senão do ano 60 ao 80 que aparecem as primeiras narrações escritas, a de Marcos, a princípio, que é mais antiga, depois as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas, todas escritos fragmentários e que vão acrescentar de sucessivas edições, como todas as obras populares. Foi somente no fim do século I, de 80 a 98, que surgiu o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, o primitivo, atualmente perdido. Finalmente, de 98 a 110, apareceu em Éfeso o Evangelho de João. Ao lado desses evangelhos, únicos depois reconhecidos pela Igreja, grande número de outros vinha à luz. Desses, são conhecidos atualmente uns 20, mas no século III, Orígenes o citava em maior número. Lucas faz alusão a isso no primeiro versículo da obra que traz o seu nome. Por que razão foram esses numerosos documentos declarados apócrifos e rejeitados? Muito provavelmente porque se haviam constituído um embaraço aos que, no século II e III, imprimiram ao cristianismo uma direção que a devia afastar cada vez mais das suas formas primitivas, depois de haver repetido 1000 sistemas religiosos qualificados de heresias, devia ter como resultado a criação de 3 grandes religiões, nas quais o pensamento de Cristo jaz oculto, sepultado sob os dogmas e práticas devocionais como em um túmulo. Os primeiros apóstolos limitavam-se a ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Demonstravam a necessidade da penitência, isto é, da reparação das nossas faltas. Essa purificação era simbolizada no batismo, prática adotada pelos essênios, dos quais os apóstolos assimilavam ainda a crença na imortalidade e na ressurreição, isto é, na volta da alma à vida espiritual, à vida do espaço. Daí, a moral e o ensino que se atraíam numerosos prosélitos em torno dos discípulos do Cristo, porque nada continham que se não pudesse aliar a certas doutrinas pregadas no templo e nas sinagogas. Com Paulo e depois dele, novas correntes se formaram e surgem doutrinas confusas no seio das comunidades cristãs. Sucessivamente, a predestinação e a graça, a divindade do Cristo, a queda e a redenção, a crença em Satanás e no inferno, serão lançados nos espíritos e virão alterar a pureza e a simplicidade do ensinamento do Filho de Maria. Esse estado de coisas vai continuar e se agravar, ao mesmo tempo que convulsões políticas e sociais vão de agitar a infância do mundo cristão. Os primeiros evangelhos nos transportam à época perturbada em que a Judéia, sobrelevada contra os romanos, assiste à ruína de Jerusalém e à dispersão do povo judeu, no ano 70. Foi no meio do sangue e das lágrimas que eles foram escritos, e as esperanças que traduzem parecem romperem de um abismo de dores, enquanto nas almas contestadas desperta o ideal novo, a aspiração de um mundo melhor, denominado Reino dos Céus, e que serão reparadas todas as injustiças do presente. Nessa época, todos os apóstolos haviam morrido, com exceção de João e Filipe. O vínculo que unia os cristãos era bem fraco ainda. Formavam grupos isolados entre si, que tomavam o nome de igrejas, eclésia, assembleia, cada qual dirigido por um bispo ou vigilante escolhido eletivamente. Cada igreja estava entregue às próprias inspirações,
apenas tinha para se dirigir uma tradição incerta, fixada em alguns manuscritos, resumiam mais ou menos fielmente os atos e as palavras de Jesus, e cada bispo interpretava ao seu talante. Acrescentemos a essas tão grandes dificuldades as que provinham da fragilidade dos pergaminhos, numa época em que a imprensa era desconhecida, a falta de inteligência de certos copistas, todos os males que podem fazer nascer a ausência de direção e de crítica, e facilmente compreenderemos que a unidade de crença e de doutrina não tenha podido manter-se em tempos assim tormentosos. Os 3 evangelhos sinóticos acham-se fortemente impregnados do pensamento judeu-cristão dos apóstolos, mas já o evangelho de João se inspira em influência diferente. Nele se encontra um reflexo da filosofia grega, rejuvenescida pelas doutrinas da escola de Alexandria. Em fins do século I, os discípulos dos grandes filósofos gregos tinham aberto escolas em todas as cidades importantes do Oriente. Os cristãos estavam em contato com eles, e frequentes discussões se travavam entre os partidários das diversas doutrinas. Os cristãos arrebanhados nas classes inferiores da população, pouco letrados em sua maior parte, estavam mal preparados para essas lutas do pensamento. Por outro lado, os teoristas gregos sentiram-se impressionados pela grandeza e elevação moral do cristianismo. Daí uma aproximação, uma penetração das doutrinas se produziu em certos pontos. O cristianismo nascente sofria pouco a pouco a influência grega, que levava a fazer do Cristo o Verbo, o Logos de Platão. Encerramos assim o primeiro capítulo do livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. O título desse capítulo, Origem dos Evangelhos. Para o próximo vídeo, nós teremos o capítulo 2, Autenticidade dos Evangelhos. Pessoal, então fica para a nossa reflexão essa leitura do primeiro capítulo e, é claro, os comentários, né, de vocês aí no vídeo publicado. Né? Demos aí a participação, dicas de leitura, né? Dicas de outros livros para nós fazermos, então, como parte, né, do nosso projeto de leituras espíritas. Né? A ideia é que a gente possa fazer esse projeto de leituras aí com outros livros também. Né? Caso vocês queiram fazer, então, sugestões, por favor, né, coloquem a sugestão de vocês nos nossos comentários. Bons estudos a todos. Até mais. Paz e bem.